Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. No ar, pela Super Rede Boa Vontade de Comunicação, esse espaço de esclarecimento, um caminho rápido entre a sua dúvida, a sua questão, o seu questionamento e o esclarecimento da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, que parte sempre da Boa Nova, do Apocalipse de Jesus, para responder às dúvidas do cotidiano. Hoje um assunto muito importante. A gente acompanhou há poucos instantes uma entrevista sobre os prejuízos do consumo de álcool na adolescência e a gente vai compreender agora como a espiritualidade ecumênica pode nos auxiliar na prevenção desse uso durante a adolescência e ao longo de toda a vida. Quem está conosco é o pregador ecumênico da religião divina, irmão Eduardo Isaías. Seja bem-vindo, Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. É sempre um prazer estarmos aqui no programa Comando da Esperança. Bom, Eduardo, a gente começa com a pergunta do Flávio Sodré. Ele preferiu não compartilhar a cidade onde mora e, naturalmente, esse pedido é respeitado. E assim ele nos escreveu: eu tenho 25 anos e comecei a beber ainda na adolescência. Antes, eu tinha necessidade de beber toda semana. Hoje em dia é uma vez por mês. Nunca tive problemas com a bebida. E então ele pergunta: ainda assim, vou sofrer consequências espirituais? Bom, primeiramente a gente agradece a questão que vem elucidar uma dúvida de muitas pessoas. É bom que se diga, porque tem muitas pessoas que fazem uso daquilo que seria uma bebida de uma maneira socialmente aceita, né? Então, eu bebo socialmente, é o termo mais utilizado, mas que, embora num parâmetro social seja menos prejudicial, do ponto de vista espiritual, tem sua consequência sim. Então, já que a pergunta é muito direta, nós aqui vamos naturalmente ir direto ao ponto para que haja esse esclarecimento de uma maneira muito esclarecedora, né? Bom, o livro A Missão dos 70 e o Lobo Invisível, entre aspas, o irmão Paiva traz justamente esse tema e, inclusive, recorrendo à palavra dos amigos espirituais, aqui especialmente o irmão Flecha Dourada, Espírito dentro da Revolução Mundial dos Espíritos de Luz, a quarta revelação à religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Dentro dessa publicação de sua autoria, o irmão Paiva, então, tem o subtítulo O Corpo Humano Não Combina com Álcool. Então, trazendo as palavras do já citado irmão espiritual, aqui nós vemos: quem toma álcool, por exemplo, vai acabando com tudo no organismo. A pessoa diz: ah, mas é tomar só um pouco faz bem à saúde. Álcool não faz bem para nada. O organismo não foi feito para consumir álcool. Aqui de cima, do mundo espiritual, não conhecemos ninguém que tenha na Terra ficado com a saúde boa por isso. Vejam os efeitos da bebida alcoólica, são tão devastadores, mas às vezes não são imediatos. Isso vai acontecendo para a frente, para o futuro, mas um dia a doença vem. Muitas pessoas vão desenvolver moléstias pelo corpo todo por tudo isso. A gente para aqui o destaque, mas para entender que, do ponto de vista espiritual, nesse corpo que nos reveste, não apenas o físico, esse material, mas também o perispírito, que é essa vestimenta do espírito, esses dois tipos de matéria ficarão prejudicadas, os dois tipos ficarão prejudicados por conta do consumo de bebida alcoólica. Então, esse prejuízo, do ponto de vista espiritual, mais do que moral, ele acontece. Então, é físico, fisiológico. Não tem como a gente fugir dessas consequências. Seja um uso, e aqui foi muito clara a palavra do amigo espiritual, seja um uso mais intenso ou um uso que a gente considere moderado, equilibrado. De uma forma ou de outra, o consumo de álcool, de bebida alcoólica, vai trazer prejuízos para o corpo físico, é esse material, e também, naturalmente, para o perispírito, que é a vestimenta do nosso espírito quando a gente desencarna. Portanto, ao desencarnar, já teremos essas moléstias, como, para usar uma palavra que ele mesmo utiliza aqui, no nosso corpo espiritual. Entretanto, é bom que se diga que a lei divina ela é sempre tratada ou desenvolvida para o nosso próprio crescimento.
Então, a pergunta vem nesse ponto de vista se haverá prejuízos espirituais, porque necessariamente há também aquela preocupação por quanto tempo terei que pagar por esse tipo de atitude, por exemplo, ou até mesmo terei que vir uma reencarnação com algum tipo de prejuízo ou de dificuldade, de desafio específico para isso. Bom, ela é sempre para o nosso crescimento. Então, quanto antes a gente cessa o erro que vai nos levar a um desafio posterior, melhor é para a nossa própria vida. Então, sabendo disso, o ideal é que cesse por completo o consumo de álcool o quanto antes, porque aí a gente vai naturalmente diminuindo aquilo que seria um prejuízo maior, né, ou prolongado. O irmão Paiva fala sobre a lei divina e tem que ser sempre essa visão que nós devemos ter a respeito do mecanismo celeste, desse nosso crescimento, do nosso desenvolvimento, no livro Jesus, o Profeta Divino, páginas 240 e 241, em poucas palavras ele nos traz uma visão mais clara sobre o que é e como age a justiça celeste. A lei da reencarnação, portanto das vidas sucessivas, surge iluminada pelas consequências da bondade de Deus. Ele, Deus, nos abençoa quando nos esforçamos por merecer, com a lei da graça e do perdão, o seu, entre aspas, acréscimo de misericórdia. Então, é importante já entender que compreendemos o erro, o quanto nós fizermos para recuperar o tempo, entre aspas, perdido, ou seja, fazer com que a gente possa ter práticas de saúde melhores, até mesmo pela caridade, fazer com que outras pessoas recebam benefícios pela nossa atitude, tudo isso vai trazendo aquilo que o irmão Paiva coloca aqui como lei da graça e do perdão, que vai diminuindo um acréscimo de sofrimento futuro que nós teríamos para vivenciar. Então, há uma série de mecanismos dentro da lei divina que pode nos conferir uma diminuição da pena, se a gente poderia utilizar esse tipo de linguagem, mas só para ficar muito claro, diminuiria o sofrimento que deveríamos passar por conta de uma atitude impensada, por conta de algum erro. Entretanto, e aqui vai um alerta para todos que estão nos acompanhando. Nós somos responsáveis por aquilo que nós sabemos ou por aquilo que nós temos de informação. Hoje nós tivemos aqui já uma entrevista de uma especialista tratando inclusive sobre os impactos na adolescência do uso de bebida alcoólica, mas aqui nós estamos trazendo também o ponto de vista espiritual desses prejuízos. E o Cristo de Deus foi muito claro ao trazer em seu Evangelho, segundo Lucas, capítulo 12, versículo 48, o seguinte: a quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Então, quanto mais a gente vai sabendo, vai entendendo sobre como funciona a lei divina, mais nós seremos cobrados por essa consciência que temos. Então, quanto mais consciência nós temos sobre aquilo que é errado e ainda assim infringimos as leis divinas, por consequência, maior será o peso, o impacto do prejuízo que nós estamos causando para nós mesmos no futuro. Então, para sermos muito claros e fecharmos essa questão, né? Há prejuízo muito grave, espiritualmente falando, no uso, no consumo de bebida alcoólica, seja ele moderado, muito pequeno, apenas casual ou maior, aí no caso de intensidade. Todos esses acabam acarretando em prejuízos. Maior ou menor, a intensidade, tudo isso vai desses aspectos que nós já tratamos, mas o impacto ele vem. E aí, do ponto de vista espiritual, há sempre tempo de nós podermos recuperar o tempo que foi perdido com um equívoco. Então, é necessário que a gente possa correr para amenizar ao máximo os impactos, seja pela caridade, seja também pelo cuidado ao corpo que nós precisamos ter o quanto antes. Mas é necessário entender, se temos essa consciência e ainda assim praticamos, fazemos algo que vai contra essa lei divina, maior é a responsabilidade nossa perante o erro. Então, sabendo disso, que nós estamos agora tratando com todos que estão na audiência, é necessário que a atitude seja ainda mais responsável, porque senão o peso do impacto, da consequência será ainda maior. Bom, a gente vai então trazer mais uma pergunta da audiência, também de ouvinte ou telespectador que preferiu não se identificar e assim nos escreveu pelo WhatsApp, código de área 11 99 831 8195. Como proteger os meus filhos das drogas?
Eles são adolescentes e estou sempre preocupada, hipervigilante, atenta aos possíveis sinais. Eles sempre negam e pedem para eu confiar neles, mas eu tenho muito medo. Olha, e esse medo ele é real. Não apenas na adolescência, mas em qualquer momento da vida, a preocupação para que a criança, o bebê, o adolescente, o jovem, a pessoa adulta se desenvolva, corra o mínimo risco possível e não se machuque, não tenha que passar por dificuldades. Esse é o interesse de todo pai, de mãe responsável, tio, avô, avó, enfim. Mas o equilíbrio ele é sempre o ponto que nós buscamos. Contudo, é importante destacar aqui para os pais e mães que nos acompanham, a responsabilidade conferida a eles é única. Então, às vezes a gente se preocupa em não querer ofender, ofender eu acho que talvez nem seja a melhor palavra, mas a gente não quer causar nenhum transtorno para com o filho e acaba não utilizando essa responsabilidade e esse poder, essa ascensão que existe sobre os filhos da maneira como deveria. Então acaba tendo desequilíbrio para o outro lado. Muitos na intenção de ser, entre aspas, amigos dos filhos, e eu coloco entre aspas porque às vezes quer aquele aspecto de camaradagem, diminuir, por exemplo, as cobranças, mas acaba, por outro lado, não fazendo o papel que é dos pais, que é dos responsáveis, de cobrar, de estar mais atento às companhias com que anda, o tipo de atitude que tem, quais são as escolhas que faz. Então, é necessário ter esses olhos abertos. O irmão Paiva, no seu livro Jesus, a Dor e a Origem de Sua Autoridade, o Poder do Cristo em Nós, aqui ele tem o subtítulo Responsabilidade dos Pais e das Mães, Nascida em Deus, vai trazer em dado momento o seguinte, páginas 100 e 101. O poder sobre os filhos não é gratuito. Lembro-me aqui de uma reflexão que minha saudosa mãe, Idalina Cecília de Paiva, não nos deixava esquecer e que tomei como forte ensinamento. Abrir aspas para este ensinamento. É melhor a repreensão dos pais do que a agressão do mundo. Fechar aspas aqui e o irmão Paiva então finaliza. É evidente que ela se referia aos genitores dedicados. Também não adianta o pai ou a mãe mal entender ou saber da vida do filho e querer apenas cobrar sem que haja também uma participação maior nesse dia a dia, porque daí fica aquela coisa até infundada. A criança, o jovem, o adolescente não vai dar tanto ouvido porque não existe esse contato, essa conexão que seja mais contínua, que é o que confere, inclusive, maior segurança dos filhos para contar aos pais ou às mães o que anda fazendo, com quem está andando. Então, esse laço ele precisa ser estrito não só para cobrar, mas para que haja essa convivência harmônica e, por intermédio dela, haja também essa capacidade de entender onde está indo, de saber o que está fazendo e também de cobrar necessariamente quando é preciso, porque praticamente quase ninguém vai fazer isso pelos pais, né? Então, há muitos amigos, às vezes, querem se divertir e não existe ali nem sempre a maior percepção sobre os riscos que estão ali se desenvolvendo numa prática, num momento, num contexto, num lugar. Então, os pais precisam, sim, estar de olho e vão ser essas figuras que vão ter que fazer o papel mais difícil, que é o de cobrar, que é de estar em cima e entender que precisa a todo tempo chamar a atenção, buscar para que até mesmo esse jovem, adolescente, não se relaxe diante dos perigos que podem ocorrer, porque para eles aqueles perigos de fato não são tão reais assim, enquanto aqueles que já viveram mais conseguem compreender melhor o que é de fato um risco real, o que é de fato um prejuízo para a vida daquele jovem, aquele adolescente, aquela jovem, aquela adolescente. Só para a gente arrematar isso, nós lembramos da palavra do Cristo de Deus em seu Evangelho segundo Mateus, capítulo 26, versículo 41. Jesus, então, assim nos alerta. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca.
E às vezes o jovem, adolescente, as pessoas no geral, mas principalmente nessa faixa de idade, não tem a percepção ainda das fragilidades que existem, não apenas na sua capacidade de dizer não, mas até mesmo no corpo físico. Acha que aquela vitalidade, aquela saúde vai perdurar por um longo tempo, porque ainda não tem uma dimensão real desse passar do tempo e, de fato, dos desafios que ocorrem no corpo físico e também no seu espírito. Então, essa percepção precisa ser dada por alguém. E, no caso, pais, mães, responsáveis são essas figuras que precisam a todo tempo lembrar, olha, o espírito está pronto, então a pessoa tem uma confiança gigantesca de que vai conseguir, de que vai ter amizades e que não vai usar drogas, por exemplo, nem mesmo fazer uso de bebidas alcoólicas, mas a carne pode passar pelo processo de submeter-se àquilo. E nesse caso, a carne no sentido de, no contexto social, para não querer parecer careta demais, para poder também fazer igual aos amigos, ou para não perder uma amizade ou um vínculo social, acaba por fazer uso daquela substância naquele momento, achando que inclusive o vício não virá. E depois pode ser surpreendido negativamente, porque de fato são substâncias altamente propensas ao vício, mesmo que começando com uso moderado, né? Bom, a gente lembra que muitos desses assuntos são tratados nos espaços destinados aos pré-adolescentes, aos adolescentes, nas igrejas ecumênicas da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, nas ações da Juventude Ecumênica da Boa Vontade de Deus que acontecem ao longo de todo o ano, sensibilizando, criando consciência para que eles possam tomar a melhor decisão mesmo na ausência dos seus tão dedicados responsáveis. A gente agradece mais uma vez a você que confiou à religião divina o espaço para o esclarecimento desse assunto tão importante, né, que trata sobre a necessidade de tanta gente. E a gente lembra mais uma vez que se você enfrenta o alcoolismo, é preciso encarar, né, isso como uma enfermidade. Muitas vezes a gente acha que é uma coisa que vai mudar de uma hora para outra, né? Ou tem uma série de preconceitos, né? Acha que tem a ver com caráter ou com uma série de coisas que só atrapalham, né, o desenvolvimento e o bem-estar das pessoas que enfrentam essa enfermidade. Então, se você deseja interromper com o consumo do álcool, conforme foi destacada a importância dessa iniciativa no nosso quadro de hoje, procure a ajuda de especialistas, grupos de apoio que vão fazer com que você compreenda, né, melhor sobre essa enfermidade que está enfrentando e encontre o caminho do seu pleno equilíbrio físico, material e também espiritual. A gente agradece a participação do pregador ecumênico da religião do Terceiro Milênio, irmão Eduardo Isaías. Lembra você que você pode continuar mandando suas perguntas sobre esse, sobre outros assuntos pelo WhatsApp, código de área 11 99831 8195 ou pelos comentários do canal da Religião Divina no YouTube, youtube.com/Religião de Deus Vídeos. Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre!